Bom dia! Bom dia, pessoal! Façam um excepcional dia. Como é que vocês estão? Estamos aí, mais uma live do Clube 77 Pro, onde a gente fala de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal. Falamos sobre vários assuntos aí para transformar a sua vida, transformarem seus negócios, destravarem os seus negócios, os seus projetos, né? Estamos aqui de segunda a sexta, às 7h07, entregando conteúdo de valor para vocês. E hoje nós vamos falar sobre verdade e solução de problemas. Deixa eu chamar o Sérgio aqui. Só um minuto. E Bom aí, dia. bom dia. Vamos lá. E aí, turma, tá chegando? Escrever aqui nos comentários o tema. Ao chegar. Sejam bem-vindos. Eu estou escrevendo o tema aqui de hoje, que nós vamos falar sobre verdade e solução de problemas, né? Solucione problemas. Bom dia, turma. Quem tá chegando, clica aí no aviãozinho. Já vou fazer aqui. Manda para pelo menos 20 pessoas. De preferência, quem estiver Priorizem online. isso, priorizem aquelas que têm uma bolinha verde do lado. Quer dizer que essa pessoa está online e é maior a probabilidade dela entrar na live. Aqui para algumas pessoas. O assunto vai ser muito bom. Como é que vocês estão, pessoal? Cléder, seja muito bem-vindo. Como é que está sendo a semana? Hoje já é... Que dia é hoje, gente? Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira já. Semana bem produtiva, não está sendo produtiva? Como é que está sendo? Né? Se não está sendo, ainda tem muito tempo. Todo dia é segunda-feira, né, Sérgio? Todo dia é dia de tomar atitude, é dia de mudar, é dia de transformar. Vocês que estão chegando aí, que bom, Cléber, graças a Deus, tudo bem, né? Hoje nós vamos falar sobre verdade e solução de problemas, né? Solucionar problemas, a importância disso e a importância de sermos verdadeiros, começando conosco, né? Falando as verdades que nós precisamos ouvir e muitas vezes a gente deixa de lado, a gente tenta esconder, tenta fingir que não está vendo um problema e vai procrastinando. Em vez de você chegar lá e resolver de uma vez por todas aquele problema, você fica procrastinando. A verdade, assim como a gente tem falado em todas as lives, a verdade é um princípio. Todas as lives a gente fala de um princípio e fala de algo aplicável aqui aplicando esse princípio no nosso dia a dia. E hoje nós vamos aplicar o princípio da verdade para a solução de problemas, para evitar que você fique procrastinando, que é algo muito comum no ser humano, né? A gente deixar as coisas para depois, querer esconder os problemas, colocar debaixo do tapete, né? Tapar o sol com a peneira, e isso não adianta nada, né, Sérgio? No empreendedorismo aí, quem não resolve problemas não cresce. Não só no empreendedorismo, mas como na vida, né? Com certeza. E já tem uma rápida aí para vocês anotarem. Kleber, pega papel e caneta. Vocês que estão nos assistindo aí, pega papel e caneta para anotar aquilo que vocês estão aprendendo aqui. Eu tenho certeza que se vocês anotam, colocam em prática no dia,
vocês já começam a despertar, né, esse mover dentro de vocês que vão colocar vocês para frente, para vocês avançarem. Então anotem tudo aquilo que bate na cabeça aí. E a primeira coisa é ver e fazer. Você quer deixar de ser procrastinador nessa vida? Veja e faça. Sabe aquilo que você está vendo que todo dia você olha para aquela coisa e você deixa de lado, você sabe o que você tem que fazer, mas você olha, deixa de lado, pega e faz. E sabe uma coisa que eu descobri? Eu era muito procrastinador porque eu era muito perfeccionista. Olha só, eu consegui entender a raiz do problema, né? Então eu entendi que eu era muito perfeccionista e eu acabava deixando as coisas, porque o meu perfeccionismo criava um monstro na minha cabeça e eu achava que eu ia demorar dias, que eu ia demorar meses para poder terminar aquela coisa, então eu nem começava. Só que eu descobri que a grande maioria das coisas, pessoal, não demora 30 minutos. Quando você subdivide, quando você começa a fazer, você vê que não demora 30 minutos para você terminar uma grande entrega, uma grande etapa desse grande projeto que você tem que fazer. 30 minutos. É Se começar, né, Sérgio? permita, exatamente, se permita começar algo deixando o seu perfeccionismo, deixando a procrastinação de lado, e você vai ver o quão simples é executar tarefas. E é interessante, né, Sérgio? Porque nós vamos ser lembrados somente por duas coisas nessa vida, né? No decorrer dela e depois que a gente morrer. Só duas coisas: os problemas que a gente criou e os problemas que a gente resolveu. Então, se a gente procrastina, a gente só cria problemas, a gente não resolve nada. Você só cria problemas, não cria nenhum tipo de solução. Às vezes você vai ser lembrado para aquela pessoa que acumula tanto problema que não fez nada na vida, só gerou transtorno para a vida das pessoas. Olha que tristeza. E não é nem, e pode ser até um problema que a outra pessoa vai resolver, né? Você cria um problema para que outra pessoa tenha fama e você não resolve, porque procrastina tanto. Você poderia ter sido ali aquela pessoa lembrada pela solução do problema e não simplesmente só por criar, né? Então é importante a gente ver e fazer. E o perfeccionismo, ele é algo que nos para, é algo que nos barra. Porque, como você disse, a gente fica criando tantas coisas em volta do problema, acaba que você pega aquele problema ali. Eu costumo usar muito esse termo. Você pega aquele problema como de estimação. Você não quer abrir mão dele. Você não quer resolver ele. Você quer ter ele lá. Para toda vez você ficar falando sobre a mesma coisa com as pessoas. Já viu aquela pessoa que entra ano e sai ano e ela tá falando da mesma coisa? O mesmo problema? Parece que ela tá falando só para ter assunto. Ou pior, fica falando só para as pessoas sentirem pena ou dó dela e irem lá e fazer alguma coisa por ela, algo que elas deveriam fazer. Não seja essa pessoa e também não sinta dó das pessoas. Isso é péssimo. A dó e a pena, ela não adianta nada. Nós não temos que assumir responsabilidades que não são nossas. A gente tem que ter compaixão das pessoas e propor alguma solução se tiver dentro do nosso alcance. Se não, é um problema da pessoa e as pessoas precisam começar a amar os problemas, mas no sentido de ir para cima e resolvê-los. Não entrar em desespero e falar, meu Deus do céu, pandemia, e agora? O que eu vou fazer? Lockdown, vou ficar sem emprego de novo, o que eu vou fazer? Aí você vai ficar o quê? Desesperado? Ou você vai correr atrás da solução do seu problema? Você vai ficar procrastinando de braços cruzados, vendo aquela situação ocorrer? Ou você vai parar, respirar e pensar o que eu posso fazer? Quais recursos eu tenho aqui e o que eu posso fazer diante dessa situação para mudar esse cenário? Porque a escolha é sempre nossa, né, Sérgio? A escolha é sempre nossa. Com certeza, Alana. E a vida, ela não é sobre o que acontece conosco.
algumas coisas são pesadas, né? O fardo fica pesado, mas é sobre como a gente lida com cada coisa que acontece conosco. Então, quando vem uma grande pedra que bate e desmonta mesmo, né? Tem coisa que não tem jeito, uma perda familiar de um ente querido, né? Um ente próximo, uma grande perda financeira, uma grande perda na carreira, bate, né? Desanima, desmonta. Mas a vida não é sobre essas coisas, porque senão todo mundo que tivesse problema na vida tinha justificativa para poder acabar com a própria vida, né? E não é isso. É sobre como a gente reage a cada uma dessas coisas. É uma escolha nossa, né? Uma escolha sua que está aí nos ouvindo, nos assistindo, de ficar para baixo com essa situação que aconteceu com você, ou dar a volta por cima, ou levantar a cabeça, pedir ajuda, cercar de pessoas que querem evoluir, que querem andar, né? Querem caminhar uma jornada que você quer, para poder construir uma nova história. Depende de cada um de nós. E acredite que não é porque tem dinheiro que não está sujeito a isso. Não é porque tem bons amigos do lado que não está sujeito a isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por uma situação tão difícil que a gente não enxerga a luz no fim do túnel, né? Com dinheiro, com amigos, com tudo. Mas depende de você, depende de mim, de você, escolher o que fazer diante dessas situações que acontecem na nossa vida. A importância da verdade, né, Sérgio? A importância da gente parar de mentir para nós mesmos e fingir que está tudo bem. E fingir que está tudo normal e achar que a vida é um conto de fadas e tudo vai se resolver, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Deus já fez tudo que ele precisava fazer. Agora é nosso momento de agir. Então, Deus faz tudo e já fez, mas a nossa parte ele não faz. Assim como Jesus, os milagres para eles acontecerem, as pessoas tinham que se mover em prol daquilo ali. De alguma forma elas tinham que gritar, tinham que se mobilizar, tinham que pedir amigos para levar pelo teto, né, o paralítico para descer ali. Exige esforço, pessoal. E os problemas, você encarar os problemas, olhar com verdade e assumir que aquilo ali é algo que você criou ou é uma situação que você está vivendo, mas é você que precisa resolver e não ficar terceirizando e culpando as pessoas e se fazendo de coitadinho. Se você não entende isso, você vai viver uma vida medíocre. Você vai viver uma vida onde os problemas vão continuar ali, onde você vai ficar querendo colocar eles debaixo do tapete. Às vezes você tem um problema de saúde, às vezes você tem um problema financeiro, às vezes você tem um problema amoroso, e aí você fica esperando o quê? A pessoa te procurar, o banco te procurar, o médico te procurar e falar que não tem mais jeito? Até quando você vai ficar procrastinando uma decisão que você precisa tomar, algo que você precisa resolver? E vai ficar terceirizando isso para outras pessoas, culpando outras pessoas e se fazendo de vítima. Isso nunca vai ser a solução do problema. Isso é você pegar o problema, colocar ele debaixo do braço e querer ficar com ele ali agarrado pro resto da vida. E você não resolve problemas, você não aprende e você só procrastina. Isso vai te levar para um único lugar, a zona de conforto. Somente isso. E a zona de conforto, como eu sempre falo, é um caixão quentinho que está fechando a cada dia. E uma hora vai fechar com você lá dentro. E o que, que você vai ter feito da sua vida? Né? O que, que você deixou para trás? Qual o seu legado? Você foi uma pessoa que só criou problemas ou foi uma pessoa que resolveu problemas? Qual a mensagem que você quer deixar a sua marca nesse mundo aqui? Olha só, Alana, a pessoa pode estar ouvindo a gente falar aqui e se perguntando, meu Deus, eu reconheço isso, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que eu preciso parar de procrastinar, mas o que que eu tenho que fazer de fato? Entenda que o ser humano, ele é procrastinador, por natureza, né?
Por que que ele é procrastinador? Porque o nosso cérebro, que é esse organismo aí que controla todo o corpo, ele não retém para si nada. Na verdade, ele não gosta de gastar energia, ele gosta de poupar energia o tempo todo. Então, é como se você pensasse, vou me exercitar, e aí o seu cérebro vai falar o que para você? Exercitar? Não mexe com isso não. Já manda comandos para o corpo para dar uma baixada para você ficar na zona de conforto. O seu cérebro faz isso com você. Não é o meu, não é da Lana, é o nosso cérebro. A gente tem que lutar todos os dias, né? Todos os dias a gente tem uma escolha a fazer. Ficar na cama ou levantar da cama. Não é porque uma pessoa é mais ativa do que a outra que vai ficar mais fácil. Sempre vai ser difícil mesmo. É uma luta constante, dia após dia. Então, como é que você faz para poder vencer o cérebro? Primeiro é reconhecer isso. É o primeiro ponto. Quando você reconhece que você precisa lutar contra o seu cérebro, você já tem ali, entre aspas, um inimigo visível, não é mais invisível, ele é visível, que você sabe que você tem que vencer todos os dias. E aí você vai usar uma técnica, que é a técnica do CCC, né, que a gente usa para tantas coisas, mas você vai usar ela para poder contornar a sua procrastinação. Que é o quê? Canaliza a sua energia para procrastinar em outras coisas. Procrastina em outras coisas, que não aquelas coisas que você de fato tem que fazer. Ah, Sérgio, como é que funciona isso? Você tem lá atividades para você fazer no seu dia, mas você também gostaria de sair para poder comer alguma coisa, ir num café, você também gostaria de ir no shopping para poder comprar uma roupa, gostaria de fazer alguma coisa em prol ali de você, né, do seu bem-estar. Procrastina essas coisas. Pega lá sua lista de atividades, coloca as mais importantes em cima, atividades que você não pode deixar de fazer, começa fazendo elas, aquilo vai ocupar o seu tempo e você vai acabar procrastinando outras coisas menos importantes. Não tem problema. Vai chegar um momento em que essas coisas menos importantes talvez se tornem coisas importantes e aí você de fato vai fazê-las. Mas utilize da lista, pessoal. Todos os dias eu, Sérgio, coloco isso daqui, ó. É uma listinha com algumas atividades e aí eu vou fazendo essas atividades e vou riscando. Vejam que a lista está aqui, ó, grande, é uma lista para hoje. Mas eu tenho uma ordem, né? Eu começo por cima, olha. Eu estou marcando as atividades que eu estou fazendo por cima. As coisas que estão embaixo, elas são menos importantes. Inclusive, essa lista aqui, ó, boa parte dela eu escrevi ontem. Então eu não consegui fazer tudo, mas as mais importantes eu fiz. E eu procrastinei, né? Faltou tempo, ou faltou prioridade de tempo, minha prioridade, e deixei de fazer outras coisas. Mas está tudo bem. Eu sei que eu procrastinei, poderia ter escolhido fazer isso ontem, poderia, mas eu escolhi não fazer, fui fazer outras coisas. Mas essas atividades estão aqui. Bem provável que aqueles itens que não eram prioridade ontem, que eu procrastinei, eles vão ser prioridade hoje e eu vou começar o meu dia fazendo. Faça isso e eu tenho certeza que você vai procrastinar, você vai deixar de procrastinar naquelas coisas que realmente fazem sentido. Exatamente. Durante o dia, todos nós temos aí 24 horas, né? De produtividade, você desconta aí em torno de 8, 7 horas de sono, que é o tempo que você tem aí durante o dia, né? Em torno de 18 horas, né? 17 horas de produtividade. Então, o que acontece? Você tem que listar, ter essa lista de prioridades, ela é importante para que você comece a fazer as coisas, para que você comece a fazer as coisas e faça de fato. Então, o que o Sérgio falou, que ele começa o dia lá com uma listinha, né? Uma coisa que ele fez ontem,
Isso é muito legal, uma técnica muito usada de você fazer o planejamento do dia seguinte no dia anterior. Mas pode ser que as coisas mudem. No dia seguinte apareça um pepino lá que você tem que resolver e ele tem que ser a primeira prioridade. Só que existe uma diferença muito grande entre você resolver os problemas que são seus, responsabilidade sua, e você ficar resolvendo pepino que são dos outros. Isso é um grande problema. Que é o quê? Você vê aquela pessoa que está passando uma dificuldade ali e você fala assim, ah, fulano, pode deixar, deixa que eu resolvo, pode deixar que eu resolvo isso aí para você. Não precisava. Era muito melhor você ter gastado o seu tempo ensinando aquela pessoa do que você fazer por ela, que aí, toda vez que ela tiver o problema, ela vai te pedir de novo. E o que vai acontecer? Você vai virar uma muleta na vida dessa pessoa. Entendeu? Às vezes, por exemplo, vou pegar um exemplo trivial aqui. Às vezes sua mãe, ela não tem muita manha com tecnologia e toda vez que tem que fazer, marcar uma consulta médica, ela pede para você fazer. Por que você não vai lá? E quem mexe aí com consulta médica sabe que é um trem que demanda tempo. Às vezes está no meio do seu expediente, no meio do seu trabalho, você tem que parar para resolver o problema daquela pessoa. Uma coisa é você resolver uma vez, ensinar para a pessoa e ela aprender. Outra coisa é você tomar aquilo ali como uma responsabilidade sua e toda vez você vai ter que parar o seu dia. E o nosso cérebro, pessoal, ele entra no momento que você começa a fazer a atividade, ele custa concentrar. Na hora que concentra, chega ali problemas e vão chegar, vão aparecer mesmo. Por isso que você tem que blindar a sua mente, que esses problemas eles vão ficar tirando o foco o tempo inteiro. E é tão difícil de concentrar. Então, não deixe esses problemas externos ficar te atrapalhando. Delegue as funções, ensine para as pessoas para que elas possam se virar e resolver os próprios problemas. Porque aí você está ensinando as pessoas a cuidarem da própria vida como você está cuidando da sua. Nossa, Alana, mas eu não vou ajudar meus pais a resolver um problema. Uma coisa é ajudar. Outra coisa é você assumir responsabilidades que não são suas. Então, ensine. Ensinar sempre é a melhor solução, gente. Ah, minha mãe não sabe mexer no telefone, não sabe fazer. Então, vamos lá, senta um dia com ela e ensina. Ah, minha mãe mora longe, faz uma vídeo, faz alguma coisa. Ensina para o seu funcionário o que tem que ser feito. Ensina para a pessoa que mora com você como que ela tem que fazer para te ajudar, entendeu? Ensina para o seu cônjuge. Mas vamos trabalhar essa parceria. Porque se cada um cuidar da sua vida, cada um souber gerir os próprios problemas e gerir no sentido de resolver, né? Não no sentido de procrastinar, a vida ia ser muito mais leve, ia ser muito mais fácil. E a gente não ia ficar precisando mentir para nós mesmos e falar assim, ah, tá tudo bem. Já viu aquela pessoa que toda vez você vai cobrar o problema, a solução do problema, na verdade, e ela fala assim, ah, mas é porque aconteceu isso, isso e isso. Ela parece já ter uma desculpa pronta na língua. E desculpa, pessoal, nada mais é do que uma mentira gourmet que você dá para si mesmo e para a sociedade. E essa mentira você nem acredita, nem ninguém acredita. E você usa dessa mentira para procrastinar, para não fazer o que tem que ser feito. Ah, Alana, mas isso é chato demais de fazer, pelo amor de Deus. Não vou fazer isso agora, não. Mas qual que é a prioridade? Você precisa resolver aquilo ali? Por exemplo, você renegociar uma dívida é algo que é chato demais. É algo que demanda muita energia, mas não precisa ser feito. Quanto mais dias você fica adiando, pior não fica? Os juros não aumentam? Então, até quando você vai ficar procrastinando uma decisão que você tem que tomar? Tem que ir no médico, tem que resolver alguma coisa. Ah, não, vou esperar. Ah, tô com um casamento marcado, minha filha tá casando, fulano tá casando. Aí você tá lá com um problema sério, tem que ir no dermatologista que apareceu uma mancha, um negócio assim. Não, depois eu vou, depois eu faço. Depois quando? Nós não sabemos o dia de amanhã, o que há de vir. Então, até quando você vai ficar procrastinando decisões e depois ainda quer culpar Deus e o mundo do problema que você causou, porque você não resolveu. Então, a autorresponsabilidade, ela é importantíssima na nossa vida. Nós olharmos para o problema, assumirmos o problema e, diante dele, falar assim, o que eu tenho que fazer para resolver? Isso é importantíssimo em qualquer área da nossa vida. Turma, a gente quer escutar vocês. Aqui embaixo, aqui embaixo no vídeo, tem uma caixinha de perguntas.
Mande uma pergunta para gente, uma dificuldade que você tem, alguma coisa que você está procrastinando, alguma coisa que você tenta fazer, tenta executar. Você começa um projeto que você começa para um projeto empresarial, né, do empreendedorismo pessoal, não tem problema. Manda para a gente aqui na caixinha de perguntas que a gente vai te responder. Ou se você quiser também, coloca nos comentários que a gente responde. Mas a gente quer ouvir vocês, queremos ajudá-los e esse é um momento para isso, enquanto a gente continua conversando aqui. Mas isso é um ponto muito legal, viu, Alana? Tem algo que é delegar. Delegar é uma tarefa difícil. Difícil para algumas pessoas, mas eu me coloco nessa cadeira, né? Eu sento nessa cadeira aí. É muito difícil delegar para mim. E eu tenho que arrumar subterfúgios, né? Na verdade, ferramentas, meios de contornar essa minha dificuldade de delegação. Então, primeiro eu reconheci isso, né? Pô, tenho dificuldade de delegar. E aí, o que eu vou fazer com isso? O primeiro, eu entendi que quando eu não delego, eu me sobrecarrego. Esse é um primeiro ponto. E quando dói, a gente tem uma motivação extra, né, Alana, para Com poder certeza. executar. Pô, tá doendo, né? O ser humano, ele se move muito mais pela dor do que pelo amor. Infelizmente, mas é uma verdade. Então, quando dói, quando a gente entende que isso nos sobrecarrega, a gente tem uma motivação a mais para poder fazer. Então, esse foi um primeiro ponto. E outro ponto que eu ando com essa pulseirinha aqui no braço. Ó. Ela está escrito: vá cuidar da sua vida. Isso não é para as pessoas, é para mim. Fica virado para mim isso. É eu entender que eu tenho que cuidar da minha vida. Pessoalmente, nos negócios, eu tenho que cuidar da minha vida. Toda vez que eu poderia delegar uma atividade a alguém lá na minha empresa e eu não faço, eu estou deixando de cuidar da minha vida. Entenda que eu estou pegando uma atividade que é do outro, estou trazendo para mim, aquilo vai me sobrecarregar. Provavelmente, se eu fizer isso, se eu executar essa tarefa, eu vou deixar de fazer alguma outra tarefa que de fato era importante para mim. E olha o que está acontecendo, gente. Eu estou procrastinando as minhas atividades importantes para poder executar atividades de outra pessoa. Então, quando você não delega, você está se auto-sabotando, porque você vai deixar de fazer atividades que eram importantes para você. Você não está contribuindo para que o outro se desenvolva. Olha só, isso acontece a todo tempo. Na nossa vida pessoal, lá no trabalho, seja você um empresário ou um empregado de alguma empresa, você acaba pegando atividade de outro setor porque você não quer largar isso, né? Não quer deixar que o outro faça. Deixe a procrastinação de lado. Delegue. Eu tenho certeza que a sua vida ela vai caminhar muito mais leve, de uma forma muito mais simples. Deixar de dar desculpa, né, Sérgio? Ficar criando desculpas, toda vez a mesma desculpa. Tá todo mundo cansado, né, de ouvir as suas desculpas. E você mesmo tá cansado de ouvir essas desculpas. Até quando? Até quando a gente vai ficar esperando uma fórmula mágica? Algo cair do céu. Tem gente que fica esperando um milagre de Deus. Ah, Deus vai fazer um milagre. Você é o sinal de Deus na terra. É você que tem que fazer alguma coisa. Como eu já disse, Deus já fez tudo. Se nós não nos movermos e ficar terceirizando o que a gente tem que fazer para Deus e para as pessoas, isso é péssimo também. Você não está cuidando da sua vida da mesma forma, né? Então, tem a forma de você não cuidar da vida é não delegando e assumindo responsabilidades que não são suas. E a outra forma é você não assumir responsabilidade nenhuma e dar uma de vítima e querer que as pessoas façam as coisas por você. Isso é vitimismo. É você se fazer de vítima
para as pessoas sentirem pena de você e a partir daquela pena elas fazerem alguma coisa por você. Por exemplo, as pessoas que estão aí endividadas, né? Consumismo abrupto. Ah, mas nessa pandemia as pessoas pararam de comprar. Você que pensa. As pessoas estão comprando por impulso, por desespero. Muito pelo contrário, aumentou as vendas. Então a pessoa entra numa dívida que ela mesma procurou e ela fica lá, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não vou conseguir, eu tenho que pagar o aluguel da minha casa e tudo mais. Me ajuda aí, a pessoa vai lá e paga a dívida para você. O que que você aprendeu com isso? Muitas vezes a pessoa ela fica, ah, nunca mais vou fazer isso. Mas ela não sentiu na pele. Ela fica com aquele pensamento, o seu cérebro fica com aquele pensamento. Ah, não, se eu precisar, tem alguém ali que vai me ajudar. Tem alguém ali que vai me salvar. Mas e quando você não tem ninguém para te ajudar? Às vezes não tem ninguém para pagar a sua dívida. E aí? Aí você tem que dar seus pulos. Aí você aprende. Então, muitas vezes, os pais, eles querem colocar os filhos numa bolha, vão pegar aí como exemplo, e ficam querendo assumir responsabilidade dos filhos, os filhos já velhos, já 30, 40 anos, já tá com a vida, né, toda feita, e fica lá, não, eu vou fazer isso para os meus filhos, porque coitado dele, coitadinho deles. Eles não podem passar pelo que eu passei, eles não podem viver o que eu vivi. Por que não? Você não aprendeu assim? Por que que você tem que evitar que eles vivam as coisas que eles mesmos causaram? O que a gente tem que ensinar para os nossos filhos e para as pessoas ao nosso redor é que elas precisam aprender e precisam assumir os problemas para que assim elas cresçam. Agora, toda vez que você assume o problema de alguém ou a pessoa quer te culpar de uma coisa que você não tem nada a ver, você tem que fugir disso, porque isso não é responsabilidade sua. Você tem que entender que você tem prioridades, você tem problemas que você precisa solucionar relacionados ao seu trabalho, relacionado à sua vida conjugal, sua vida social, sua vida financeira, e a gente não precisa ficar gastando tempo com o problema dos outros. Aí vem uma pessoa critica, ah, que você não me ajuda, que você não faz nada, e blá blá blá, e começa a reclamar, você vê toda vez eu tô com esse problema aqui, é aquela pessoa que tem um probleminha de estimação e fica infernizando a sua vida todos os dias com aquele problema de estimação, porque ela não quer resolver. E você não tem nada a ver com isso. Você tem que dar um basta nisso e falar assim, eu cuido da minha vida. Isso não é ser uma pessoa egoísta, não. Isso é amor próprio. E se a gente não resolve os nossos problemas, como que a gente vai ajudar outras pessoas? Você está sufocado. Aí você se lasca por conta da outra pessoa. Eu me lasco por conta do meu filho que eu quero colocar ele numa bolha. Aí ele vai crescer e vai virar o quê? Um adulto que não sabe resolver nada. Vai virar um bosta. É essa a verdade. E essa sociedade, gente, tá tão vitimista que as pessoas não assumem as próprias responsabilidades. Tá na pandemia e não assumem essas responsabilidades e culpa a pandemia. Ah, eu tô obeso porque eu tô na pandemia. Eu tô sem emprego porque eu tô na pandemia. Eu tô isso, aquilo por causa da pandemia. E aí? Você vai ficar esperando até quando para resolver os seus problemas? A listar ali as soluções dos seus problemas. Vai ficar terceirizando essa culpa e culpando Deus, culpando Bolsonaro, culpando não sei o quê. Até quando? Você acha que vai mudar alguma coisa? As pessoas, você acha que esse povo vai resolver o seu problema específico? Não vai resolver. Esse povo não, né? Deus está sempre cuidando da gente. Mas tem coisas que é você que tem que tratar. O governo também, ele faz várias coisas. A gente só foca no problema, a gente só foca nos defeitos. Faz várias coisas em prol da nação, sim. Só que os seus problemas são seus e é você que tem que assumir a responsabilidade. Então, seja mesmo o diretor da sua vida. Seja aquela pessoa que vai fazer com que as coisas aconteçam. Crie o enredo da sua vida e pare de ser simplesmente uma pessoa que assiste a sua vida passar diante dos seus olhos e depois ficar reclamando. Ai, não gostei, poderia ser diferente essa situação. Ai, que ruim que foi isso. Mas o que que você fez? O que que você fez? Uau, é isso aí, Alana. Turma, esse é o Clube 77 é Pro para quem chegou depois. Convido vocês a clicar no aviãozinho, mandar essa live para pelo menos 10 pessoas, para que mais pessoas estejam com a gente aqui nessa reta final da live.
mas mais do que isso, né? Que elas enxerguem esse conteúdo para assistir depois. Essa live ela fica salva por 24 horas, então vai ser uma oportunidade para você compartilhá-la com outras pessoas depois. E é um prazer ter vocês aqui com a gente. Isso que a Alana falou é muito sério. Às vezes, nós somos essa pessoa que só reclama. E a gente não percebe isso. Não percebe que o tempo todo a gente está contando história para as pessoas e daqui a pouco nós já estamos sendo taxados como aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que só reclama, que só conta histórias. Até quando? Até quando você vai carregar isso com você? Até quando vai ficar reclamando da sua própria vida para as pessoas? Se você tem que falar algo para alguém, fale para Deus, conte para Ele lá todos os seus sofrimentos. Não reclame, mas verbalize. Se você precisa colocar para fora, coloque para Ele. Ele está à disposição para poder te escutar. Na verdade, só Ele pode te ajudar. Só Ele pode trazer essa paz no seu coração para você ter paz para resolver os seus problemas. Peça a Ele, agradeça. Agradeça a Ele pelo que você já tem, ao invés de você ficar focado naquilo que você não tem. Entenda que quando nós começamos a pensar no oxigênio que a gente respira, olha só, toda vez que a gente precisa se preocupar com o oxigênio que a gente respira, é porque está faltando ar. É porque a gente está numa situação emergencial. Porque em condições normais, a gente não fica preocupando com o oxigênio. É natural. Ele simplesmente entra e sai e faz o renovo do nosso corpo. Da mesma forma é você. Quando você fica se preocupando com o que falta, aquilo traz para você um peso, traz para você uma situação de emergência. E essa situação de emergência é que te trava. E aí, porque você está travado, você não consegue fazer nada. E só fica mais travado e não consegue fazer nada e vai cada vez mais se enterrando. Não se preocupe com aquilo que você não tem. Comece a agradecer pelo que você já tem e eu tenho certeza que isso vai te trazer paz e essa paz vai te ajudar a resolver os seus problemas. Pare de focar nos problemas. Entenda que tudo aquilo que você foca expande. Tudo aquilo que você concentra a sua atenção, a sua energia, é o que cresce na sua frente. E quanto mais cresce, maior é a barreira. E mais impressionado você vai ficar na frente daquela grande barreira. Deixe isso de lado. Mais Deixe isso de paralisado. lado. É isso aí. Então, é muito interessante isso, né, Sérgio? A importância da gente ter o foco no que a gente quer, né? Focarmos ali, realmente concentrar a nossa energia nas soluções e não nos problemas, mas entender que os problemas, eles precisam ser mortos. A gente precisa matar os problemas, porque sujeira debaixo do tapete não quer dizer que a casa está limpa. Muito pelo contrário, é só um disfarce, é só um perfume que você jogou ali para tentar disfarçar aquela solução. Não tenta ficar só melhorando, não, pessoal. Transforme a sua vida de fato. Melhorar é muito pouco. Melhorar é muito pouco. Transforme a sua vida começando pela sua. Porque não tem como você ajudar outras pessoas se a sua vida tiver uma bagunça, se a sua casa tiver toda suja. Não tem jeito. E quando eu falo casa, entendam a mente e o coração. Porque é de lá que provém os seus pensamentos, sejam eles bons ou ruins. Entendeu? Então, a forma como você pensa sobre si, sobre as situações, os problemas que você foca, que você fica focando só no problema e não foca na solução, isso vai te gerar vários outros mal-estares, né?
na sua vida. Por exemplo, as doenças psicossomáticas, a depressão, a ansiedade, o que é isso? É somatização de emoções no seu corpo. Então você anda tão preocupado, tão estressado, tão deprimido, tão triste, que aí a sua mente, e isso começa na nossa mente, a sua mente ela fala assim, o seu cérebro, ele não quer reter nada. Ele não quer reter nada. Entenda isso, gente. Então isso começa, essas emoções, elas começam a ficar agarradas no seu corpo. Igual quem assiste aí Homem-Aranha, igual aquele Venom, aquele trem que você tenta tirar e não sai, mas é porque você está sempre alimentando a sua mente com coisas ruins. Está sempre alimentando a sua mente com pensamentos negativos e aquilo aí vai adoecer no seu corpo, porque não tem como desvincular a sua mente do seu corpo e do seu espírito. Nós, seres humanos, somos seres triunos. Então, se você tem pensamentos ruins, se você alimenta o seu coração com coisas ruins, com problemas, somente problemas, só problema, só problema, não pense na solução. Eu só foco no que eu quero, o que eu quero, o que está lá externo. Eu não foco no que eu tenho, eu não agradeço, eu não alimento a minha mente, a minha alma com coisas benéficas. O meu corpo ele vai sentir isso e ele vai adoecer e ele vai ir morrendo aos poucos. Tudo bem que a gente está morrendo a cada dia, né? Então a gente está envelhecendo. Mas como que você quer envelhecer? Você quer envelhecer com qualidade? Você quer morrer bem? Você quer pegar seus netos no colo? Você quer cuidar dos seus filhos? Você quer conseguir agachar com facilidade, levantar, ter disposição? A sua mente está ali disposta a pensar nas soluções de fato, ir para cima, ter aquela energia. Tem gente aí com 60, 70 anos com uma energia que você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? É um super-humano. Não é não. É uma pessoa que cuida da própria vida. É uma pessoa que entendeu que é importante gerir as emoções e não ficar pegando aquilo ali e acumulando debaixo do tapete. É uma pessoa que resolve problemas. É uma pessoa que faz tarefas. É uma pessoa que não fica procrastinando, não fica deixando para depois o que pode ser resolvido hoje. Porque no final das contas, pessoal, o que importa é o hoje. A ansiedade é uma fuga no futuro. Você fica preocupando a sua mente, de fato é preocupando a sua mente com coisas, com informações que muitas das vezes não vão acontecer. 90% das nossas preocupações, pessoal, não vão acontecer. Fique com isso claro na sua mente. Você entendeu tanto que é uma bobagem você ficar preocupando a sua mente. Então foque no hoje. E a depressão é uma fuga no passado. Então você fica lá apegado àquele problema passado, aquele probleminha de estimação ali, que você faz questão de ficar lembrando todo dia, infernizando a si próprio, lembrando daquele todo dia, em vez de tocar a sua vida daqui em diante. O que passou, passou. Como Deus mesmo fala, está no mar de esquecimento, passou, não importa mais. Daqui em diante é diferente, é uma nova vida, é transformação. E é o hoje que importa, mais nada. Então faça hoje o que tem que ser feito. E para de ficar indo para o passado e indo para o futuro e não fazer nada no hoje. O que importa é o hoje, somente o hoje que nós temos. Então tome as decisões, resolva os problemas e faça o que precisa ser feito. Priorize os seus problemas que precisam de uma solução hoje e resolva. Ah, é chato demais? É chato demais, mas foi você que criou. Muitos desses problemas foi você que criou. A maioria dos problemas que nós temos somos nós que criamos. Nós permitimos. Ah, mas foi fulano de tal que veio, mas você permitiu. Você permitiu que aquele problema entrasse na sua vida porque faltou autorresponsabilidade. Faltou você falar não para certas coisas. Então, às vezes, você está resolvendo um problema que não era seu, mas agora se tornou. Então, você tem que resolver também. Então, assuma a responsabilidade, vai para cima, porque a sua vida vai se tornar muito mais leve, muito mais produtiva, se você assumir as responsabilidades e parar de ficar dando desculpinha, que ninguém mais aguenta, nem mesmo você. É isso aí, pessoal. Bem, ótima forma de começar o dia é entendendo, né? Tendo autorresponsabilidade, entendendo o que de fato está acontecendo com a gente, como é que a gente pode dar a volta por cima, reagir contra isso que está acontecendo, né? É isso que importa.
Quando você tem clareza, quando você decide passar por cima, é isso daí que vai fazer com que você tenha sucesso e avançar na sua vida. Não importa a área, não importa se é pessoal, se é profissional, se é aquela atividade que você está postergando começar ou voltar a fazer, se é o cuidado com a sua saúde, com a alimentação. Não importa se é na carreira, se você desistiu de crescer na empresa, se você desistiu de abrir o seu próprio negócio, não importa. Se você entende qual é de fato o problema, né? O que está te causando, fazendo você postergar, de procrastinar, de fazer as atividades importantes que você deveria fazer. Você entende isso e decide dar a volta por cima, tenho certeza que você vai conseguir. Mas é uma escolha, né? Você tem uma escolha a fazer e é uma escolha que te separa do sucesso. Eu costumo dizer sempre, né, Sérgio? Essa frase para mim é clássica, que é o seguinte: a diferença das pessoas que obtêm o sucesso e as pessoas que ficam ali dando desculpinha é que as pessoas que dão desculpinha fazem ocasionalmente o que as pessoas de sucesso fazem todos os dias. Então, as pessoas de sucesso resolvem os problemas todos os dias. Resolve o problema. Não pega o problema e coloca debaixo do braço. As pessoas ficam dando desculpinha, ora ela resolve o problema, ora ela procrastina, mais procrastina do que resolve o problema, gosta de ficar falando do problema para as pessoas sentirem dó, para ela ter assunto para falar numa roda. Porque tem gente que acha que as outras pessoas gostam de ficar ouvindo reclamação numa roda. Quem gosta, gente, de ficar do lado de uma pessoa que só reclama, só traz notícia ruim no meio? Pelo amor de Deus. Eu lembro uma vez que tinha uma tia minha que estava no hospital e tinha uma pessoa que queria visitar ela. E essa pessoa reclama demais da conta. Tudo tá ruim, tudo tá péssimo, a situação tá péssima, o emprego tá péssimo, a família tá péssima, tudo tá ruim, só fala coisa ruim. E, logicamente, a pessoa adoece, né? A pessoa fica maluca e ela não acredita que tem solução. Ela não vê a luz no fim do túnel e realmente não consegue pensar, porque só alimenta a mente com coisa ruim. E eu lembro que eu falei com a minha mãe assim: não deixa essa pessoa vir aqui. Não deixa essa pessoa vir aqui. Que a minha tia está aqui no momento que ela está adoentada, que ela está se recuperando e a última coisa que ela precisa é de alguém ficar reclamando na cabeça dela. Que senão ela vai ficar pior ainda, vai sentir pior e a recuperação dela vai ser mais tarde do que poderia ser. Pode ser que aquilo ali vai gerar o que? Uma angústia dentro dela e ela acaba que... Já viu aquela pessoa que chega perto de você e parece que suga a sua energia? Você fala, nossa, que canseira, meu Deus do céu. Eu ia até sair, mas não estou com vontade nenhuma, acho que eu vou deitar. Tem pessoa que é assim, gente. Tem pessoa que suga a sua energia, suga a sua atenção. E você é uma pessoa até boa, é uma pessoa até que quer ajudar. Só que o que acontece? Você acaba doando a sua vida para essa pessoa, tentando ajudá-la, mas a pessoa não quer ajuda. Então saiba reconhecer isso também. Porque muitas vezes você quer agir com compaixão, tentar ajudar e propor uma solução, mas a pessoa não quer ouvir, porque ela quer ficar com um probleminha de estimação dela. Então, lave as suas mãos e vida que segue. Vá cuidar da sua vida e deixa a pessoa cuidar da vida dela, dos problemas dela, entendeu? Não fica assumindo isso para si, porque isso é péssimo. E eu tenho uma tarefa para hoje, que é o quê? Vocês estão aí nos assistindo. Liste 3 problemas que vocês têm, 3 problemas que são prioridades e anote as possíveis soluções e execute as soluções. Anote as soluções e execute. Então vamos lá. Listar 3 problemas que estão tirando a paz de vocês, problemas prioridades. Anote as possíveis soluções e faça acontecer. Porque o problema ele só vai deixar de existir se ele for morto. Se você tomar uma decisão e executar a decisão. Faça isso que eu tenho certeza que vai tirar um peso das suas costas e vai ficar muito mais fácil lidar com o restante da semana, lidar com a próxima semana, lidar com as pessoas. E a sua energia que estava sendo drenada por conta disso, que toda hora você ficava pensando nesse problema, e aí, o que eu vou fazer? Vai parar de ser drenada. E isso vai te trazer uma paz muito grande. Com certeza. Pessoal,
Esse é o Clube 77 Pro. Todos os dias, de segunda a sexta, às 7h07, eu e a Lana estamos aqui, compartilhando tudo aquilo que a gente aprendeu no empreendedorismo, na vida, desenvolvimento pessoal. A gente entrega isso para vocês e é um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente. E um último recado, né, é que além de fazer as tarefas que a gente sugere, né, que vocês façam de fato as tarefas, mas é dizer que as inscrições para a Mentoria Pro estão abertas, as inscrições fecham amanhã, então últimos dias para você decidir. Se você tem um projeto, ideia e quer tirar isso do papel de uma vez por todas, entrar num grupo de mentoria online, né, de acompanhamento comigo e com a Lana e fazer parte de um movimento de pessoas que estão dispostas a crescer, estão dispostas a empreender, tenho certeza que isso vai ser um marco na sua vida. Se você quer tirar ideias e projetos do papel, cai para dentro, é muito fácil. Vai lá no meu link, no meu perfil, no perfil da Lana, na nossa bio, tem lá um link. Você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para a página de inscrição, onde tem mais informações, onde você vai poder ver ali como é que vai funcionar essa mentoria. Eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença na sua vida, nos seus negócios. E eu costumo dizer, não deixe para amanhã, pessoal, o que você pode fazer hoje. Então a gente fica pensando que vai existir uma condição ideal, que aí sim eu vou poder investir no meu projeto. A condição ideal, ela foi ontem. A segunda melhor condição é hoje. Então, Lana, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer? Mas se você não fizer nada, aí que você não vai ter dinheiro. Então, foca na solução. À medida que você vai executando, as coisas vão acontecendo. E você vai vendo que se você não tivesse se movido, nada ia acontecer na sua vida. O cenário ia ficar cada vez pior, mais escasso. Não se prenda a condições, pessoal. Pense no quê? Qual que é a solução do meu problema? O que eu posso fazer? Eu tenho que buscar mais conhecimento? Eu tenho que buscar acompanhamento? Eu tenho que buscar o que na minha vida para eu sair dessa situação? É isso que você tem que focar. É essa pergunta que você tem que fazer e aí sim tomar a decisão. Existem dois tipos de dívida na nossa vida. A dívida de consumismo, que não te leva para lugar nenhum, para o buraco. E existe a dívida de alavancagem, que é o quê? Aquela que te impulsiona para frente. É aquela que você está fazendo um investimento em si mesmo, na sua vida, e aquela dívida, você olha para ela e fala assim, poxa vida, eu tenho essa dívida aqui, tem que fazer alguma coisa, mas eu estou aprendendo algo e eu vou fazer. E começar a executar. Então não seja uma pessoa que fica consumindo por consumir, impulsiva no desespero, que é movido pelas emoções e pelos instintos. Haja com consciência, seja 100% intencional e pense na solução do problema. O problema você tem que identificar, mas é a solução que você tem que focar toda a sua energia, tá bom? Então, a gente agradece muito a presença de vocês, todos que passaram aqui. Façam um excepcional dia. Amanhã nós estamos juntos aqui no mesmo horário, 7h07, compartilhando conteúdo de valor. E vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Compartilhe essa live com outras pessoas que precisam também ouvir, né, o que a gente falou aqui. Pessoas que vocês veem aí que estão vivendo uma situação precária, estão vivendo uma vida pessimista, vitimista, dando desculpinha. Então, compartilhe com essas pessoas e eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida delas, começando pela sua. E lembre, faça tarefas. É só um movimento que vai te tirar da situação que você está hoje. É só um movimento que faz você prosperar e você crescer. E isso é o que mais importa. Tamo junto, turma. Faça um excepcional Valeu. dia e até amanhã, às 7h07. Estamos juntos aqui. É isso aí. Um beijo, pessoal. Muito obrigada. Até amanhã.